o que nós precisamos entender sobre gestão de transporte para ficar bem claro, né? A gente falou que é uma das etapas mais fundamentais, né, para qualquer tipo de negócio que é ligado aí à produção e distribuição de elementos. E somente aí, graças a ele, né, que o cliente, seja ele uma empresa ou uma pessoa física, ele poderá ter em mãos aquilo que ele comprou, aquilo que ele adquiriu, o equipamento que ele solicitou. Com o transporte de cargas, a gente viu, né, através da parte introdutória, quando a gente garante adequadamente o abastecimento dos estoques, a entrega de produtos comprados que foram aí adquiridos à distância, a exportação de elementos que a gente abordou, né? E, portanto, ela é a fase que coroa todas as anteriores e que proporciona aí uma grande influência, né, na percepção que o empreendimento vai obter perante o mercado. No Brasil, né, essa operação ela tem algumas características únicas, né? Ela é presente, né? Então, a gente vê que... Turma, estão me escutando? Todos me escutam? Aqui está tudo ok, professor. Pronto, é porque aqui minha tela mudou de cor, aí eu pensei que tivesse a conexão caído. Bom, né? A gente vê que no Brasil ela está presente, ela determina aí, né, pela força da sua infraestrutura e iniciativas que a gente abordou para vocês, a gente apontou para vocês nas aulas anteriores. Quando a gente fala dentro do nosso primeiro material, que foi toda a sua contextualização histórica, né, a gente entende que durante aquela época, lá na colonização, o Brasil era majoritariamente ocupado no litoral, né? A expansão por interior ainda era muito modesta. Então, até meados do século XIX, o transporte marítimo era mais utilizado junto, não, ao ferroviário. Naquela época era muito mais pontual, né? Datada de mais ou menos 1854, onde a gente falou da primeira ferrovia no Brasil, que ficava no estado do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, surgiram aí cada vez mais opções nesse sentido, né? Bem no auge, né, daquele período do café, que foi um elemento propulsor para isso. Como São Paulo era um dos maiores produtores, a estrutura... Opa, quem é aqui? Tem alguém pedindo para adicionar? José Tássio. José Tássio não está aqui, não. Consegui voltar agora, professor. Pronto, perfeito. Então, naquele período ali, como São Paulo, né, era um dos maiores produtores, pessoal. A estrutura ela se desenvolveu ao redor, né, na região sudeste, principalmente. Muitas das cidades ali do interior paulista surgiram ao redor das ferrovias, assim como também aconteceu em outras partes do país. O período do café, ele também foi ali marcado, né, pela criação de caminhos de terra para o escoamento da produção. Então, a movimentação era feita, né, principalmente com a ajuda de animais, embora essa opção, como esperado, não fosse muito produtiva, né? Porém, até então, ali, aquele período no Brasil, ele não precisava, né, ter uma estrutura de transporte muito desenvolvida, porque se baseava na exportação de matérias-primas. Além disso, o país ele era tão ocupado, né, longe do litoral, e as suas necessidades eram devidamente supridas com a matriz, né, e os modais que existiam para aquela época. A partir do século XX, né, as coisas começaram a mudar de figura. Por volta de 1920, época da Primeira Guerra Mundial, o Brasil começou a montar os seus primeiros carros. Então, em 1925, né, o Brasil ele já contava com duas montadoras, que no caso era a Ford, né, e a General Motors. Esse daí foi aquele estupim, né, uma parte muito importante do desenvolvimento da matriz de transporte brasileira, e já que os seus veículos, na verdade, começaram, né, a ocupar as suas ruas. Em meados de 1950, salvo não me engano, o modal rodoviário, né, o modelo rodoviário ganhou mais intensidade em diversos fatores que contribuem para isso. Em primeiro lugar, Getúlio Vargas, né, instaurou ali uma política nacionalista
em que proibia a importação de veículos completos e de peças com produção nacional similar. Então, isso foi um dos elementos iniciais prepulsores. Nesse mesmo período, não foi apenas aí a indústria, né, de veículos que se desenvolveu em todo o território nacional, no nosso país, mas todos os demais setores. A partir, efetivamente, de 1950, já não tinha uma economia tão básica, né? E se via diante ali da necessidade de criar novos canais de distribuição, né? Para que a gente pudesse fazer um escoamento melhor de toda aquela estrutura que estava sendo ali produzida. Nessa mesma década, né, o governo ali de Juscelino Kubitschek, ele gerou uma importante interiorização no território brasileiro. A Constituição de Brasília, né, a decisão de construir Brasília no Centro-Oeste, como, por exemplo, ele mostra que era preciso chegar a novos lugares. Somando isso, somando a política de vagas, né, para a criação e desenvolvimento de rodovias, aí o setor começou a se desenvolver de uma forma muito rápida e não demorou muito até que a gente tornasse ali o modal preferido de transporte, né, o modal rodoviário, tanto para a indústria quanto para os passageiros. Ao mesmo tempo, né, menos de 30 anos depois, as principais ali rodovias começarem a sentir a falta desses investimentos, a diminuição ou a extinção dos impostos que ajudavam, né, na manutenção e o próprio despreparo para cuidar, deixou a malha extensa, colaboraram aí para que houvesse um sucateamento, principalmente durante a década de 90, que a gente vivenciou bastante isso aí, né? Entrou então, né, passamos aí a um período diferenciado, que foi a chegada à evolução da tecnologia, né? A evolução da tecnologia na relação do transporte de cargas, sempre foi muito importante para o seu desenvolvimento. E o desenvolvimento do Brasil, né, com essa chegada de novos recursos, ele permitiu que a gente tivesse aí novas possibilidades, né, novas possibilidades às vezes pudessem ser exploradas, onde trouxe aí mais desenvolvimento, né, e aí esse desenvolvimento efetivamente veio, né, não somente na estrutura, mas também no que era utilizado, né, dentro da malha de transporte brasileiro. Então, isso acontecendo, especialmente desde o século XX, após a entrada dos carros no mercado nacional, os modelos foram se aprimorando, se tornando também voltados para as necessidades da indústria, né? Os caminhões foram desenvolvidos e hoje, né, conseguem transportar uma grande gama de produtos com necessidades diferentes. As estradas também aproveitaram essa evolução tecnológica e começaram a ser usadas novas formas de construção, de modo que elas pudessem ser mais duráveis, né, mais seguras. A utilização aí de alguns recursos como iluminação, câmeras, auxiliou efetivamente esse processo, né? Porém, é importante ter em mente que mesmo diante de toda essa evolução do sistema brasileiro, aconteceu aí em passos lentos, né? Tudo isso foi muito devagar. Ainda que haja um grande sucesso no uso de tecnologia em diversos setores, quando o elemento é a estrutura em si, as questões, né, estão um pouco bem mais lentas, ou podemos dizer mais atrasadas. Ainda há rodovias que sequer são pavimentadas, ou que não têm o mínimo de estrutura necessária para o seu funcionamento. Levar isso em consideração é fundamental, né, pessoal? Porque os resultados eles são aí severamente afetados. Sem tanta aplicação de tecnologia que usa a malha brasileira, ela perde eficiência. Ao mesmo tempo, há aí uma importante evolução tecnológica em relação às empresas, principalmente, né, para tornar aí o transporte de cargas mais conveniente, digamos assim. E cada vez mais comum a gente ver aí recursos altamente tecnológicos serem implementados, serem utilizados. É o caso aí que a gente tem dos rastreadores de veículos, né? Sistemas de gestão completa, com planejadores de rota. Há também o uso de data science, né? Para que todas as coletas sejam analisadas. A partir desses dados é possível ter serviços que são mais aí convenientes, mais econômicos, mais seguros. Essas tecnologias também podem servir, na verdade, para melhorar e favorecer toda essa integração entre os modais diferentes.
grandes empresas exportadoras, como por exemplo aí a gente pode precisa unir essas informações sobre transporte ferroviário, marítimo, aéreo, de modo a ter aí uma visibilidade, né? Esse esforço ele gerou aí uma incrível redução de custos, consequentemente um ganho importante de competitividade e qualidade. A partir do aproveitamento adequado da tecnologia, a gente identifica que as empresas podem não, adquiriram, né? Adquiriram uma logística mais preparada, mais robusta, especialmente para lidar, né, com os problemas. No momento atual, né, todo aquele cenário que ajudou a compor a matriz atual do transporte no Brasil, ela ter esse amplo conhecimento sobre essa configuração, ela é fundamental, né, para que, dentre outras coisas, ter uma dimensão completa de quais são os desafios, né, impostos por essa configuração. Se a gente olhar na última pesquisa, né, de acordo com o IBGE, a matriz de transporte brasileira ela é composta majoritariamente pela opção rodoviária, então, pelo modal rodoviário. Cerca de 60% de toda a carga movimentada utiliza as rodovias brasileiras para chegar ao seu destino. As ferrovias ainda respondem com 21%, mas apenas nas áreas que elas são possíveis de utilização. E aí nós temos a parte sul e sudeste que se destacam com essa utilização. E as hidrovias por 14% em média, né? O aéreo responde apenas por 0,4% de todas as situações e parte devido aos altos custos, né, e a falta de estrutura que ele possui. Para a gente ter uma ideia, né, o Plano Nacional de Logística e Transporte, o PNLT, ele de 2009, ele comparou as diversas estruturas em países de todo o mundo em relação ao Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma estrutura bem distribuída em torno de 43% da malha ferroviária, 32% em média do rodoviário e 25% do transporte aquaviário. Resultados aí semelhantes são encontrados também na Austrália, no Canadá, né? Por nós termos aí um território grande e por vezes de difícil acesso, a gente entende também que se compararmos à Rússia ela utiliza ali 81% da matriz ferroviária e 11% do transporte aquaviário. Nesse país, efetivamente, somente 8% dessas movimentações é usado no modal rodoviário. Ao contrário, né, da China, que também aí é uma economia em desenvolvimento, ela apresenta o maior transporte rodoviário dela em torno de 50% apenas. Porém, o ferroviário responde em média 36%, 37%, e o aquaviário ele fica variando de 12% a 14%. Então, tudo isso, gente, mostra, né, que se a gente levar em consideração o porte do Brasil e suas necessidades, a matriz de transporte da gente é muito desequilibrada. Então, essa priorização dessas rodovias sobrecarrega as estradas, né, que também tem aí que lidar com veículos de passeio, isso gera mais dificuldade no cumprimento de prazos, também com problemas em relação à segurança, que é um dos fatores que influenciam bastante. Sobre esse assunto aí, inclusive, parte da situação diz respeito ao fato que os roubos de carga, né, nas estradas brasileiras são também, né, uma preocupação. Tem um último relatório que foi feito sobre essa questão de prejuízos, efetivamente falando, de cargas, né, que acumulou aí 1,2 bilhão de reais, né. A maior concentração dessas perdas, né, desse prejuízo, foi com roubos e perda de valores e no Sudeste, tá? E aí a gente vê também que há rodovias, transporte, onde o transporte está acontecendo, que elas são ainda deficitárias. Demanda aí, né, leva à necessidade de escolha segura para a logística, para que a gente possa determinar qual o modal, qual a modalidade aqui que atenda efetivamente a sua matriz, né, o seu negócio. Ao mesmo tempo, né, o desenvolvimento de todo esse sistema ele acontece em passos muito lentos, como a gente apontou inicialmente. Isso gera o que é conhecido como custo Brasil, que é o que onde gera as dificuldades econômicas e físicas e há um encarecimento, né, dos produtos e dos serviços por consequência. Quando a gente abordou, né, o nosso segundo material, salvo não me engano, né, onde a gente trabalha ali os
modelos produtivos, né, os sistemas produtivos, e aí falamos especificadamente ali Fordismo, Toyotismo, Taylorismo, a gente vê, né, de forma muito pontual, muito efetiva, né, o crescimento de cada uma dessas modalidades. Então, a gente abordou logo após a questão dos modais, o rodoviário, o aquaviário, o aéreo, né, as vias de transporte, aí, as ferrovias que são utilizadas, as rodovias, onde a gente tem aí 33% das vias públicas que eram consideradas ruins, hoje elas estão passando por algum tipo de processo mesmo que lento de melhoria, né? E vemos que compreender esse panorama, digamos assim, na relação transporte e cargas, ele nos faz com que nós procuremos, né, a melhor maneira para prever o que virá no sentido do futuro. Ciente das dificuldades que nós possuímos e todos os pontos que podem ser melhorados, esse setor, né, de modais, ele tende a se desenvolver ao longo aí dos próximos anos, com certeza. Ele vem tendo um emprego crescente em tecnologia, né, e aí a gente vê, né, o desenvolvimento tecnológico não tem influência somente, né, na construção de modais mais modernos ou mais econômicos. Ele também pode fazer parte aí dessa relação de planejamento e execução dos transportes, de modo que seja possível aí ter mais visibilidade, ter mais controle, ter mais segurança. Isso significa que atende, né, ou que tende, melhor dizendo, a ser cada vez maior o uso de recursos, né, como ao empregar a tecnologia para planejar melhor de que forma será feito cada tipo de transporte. Essa inteligência artificial, ela veio, né, ela vai ajudar, na verdade, todos vocês, futuros gestores, a tomar as melhores decisões a respeito de como levar essas mercadorias de um local para o outro. Por outro lado, a gente sabe também da importância, né, da terceirização da logística. A gente vê que, atualmente, né, as empresas ainda preferem manter suas próprias frotas e realizar o transporte por conta própria. Essa é uma opção que a gente sabe que ela é muito onerosa, ela custa muito alto, né? Inclusive por causa de toda essa burocracia que envolve. Uma tendência para o futuro é que haja cada vez mais aí a terceirização desses processos logísticos. Então, quando a gente delega, né, essa tarefa para uma empresa no qual esteja comprometida com qualidade, né, o empreendimento ele pode se dedicar, a empresa pode se dedicar mais afinco à sua atividade principal, de modo aí que facilite, né, a sua consolidação ou a consolidar, a busca por consolidar os seus resultados que são importantes realmente para o negócio. Hoje em dia, né, descobriram aí o poder de realizar uma logística profissional, é importante, né, para os negócios, mas com o aumento da competição, é provável aí que isso se torne, né, ainda mais intenso no futuro aí, bem próximo, quando se trata de terceirização. Né? Equilíbrio é um outro fator primordial, né, nos meios de transporte. Se as rodovias respondem por quase 2/3 de todo o transporte de cargas, o futuro tende a ser diferente, né? Se a gente se guiar por informações que tem, onde tem os registros disso, então o BNDES, por exemplo, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele tem um estudo, né, que em 2025 é esperado que as matrizes rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias correspondam praticamente 1/3 da matriz cada uma. Então, se isso realmente vier a se concretizar em 2025, isso vai tirar um pouco, né, do peso que a gente tem sobre o transporte rodoviário, vai trazer aí mais possibilidades de integração, com uma malha aí cada vez mais completa e mais robusta. É esperado, de fato, para que em 2025 as empresas também tenham aí mais oportunidades, né, de escoar suas cargas, mais possibilidades. Um outro fator que a gente abordou, que é o alinhamento em relação aos processos. É uma das tendências, né, que já vem se tornando uma forma de alinhamento de processo. Se antes o transporte de cargas ele era uma etapa necessária e onerosa, hoje ela é uma questão cada vez mais estratégica, né, como a gente abordou dentro das nossas funções. Garantir aí o bom atendimento ao cliente é mais importante do que nunca e todos nós sabemos, né, que para isso é preciso que ele possa
que ele possa comprar o que ele deseja ou receber no momento combinado. Essa é uma tendência que serve tanto para as empresas que trabalham com a estrutura B2B, né, quanto para B2C. Para que a gente possa aí obter essa qualidade desejada, eu acredito que é cada vez mais esperado que os processos logísticos eles estejam aí, pessoal, alinhados, né, com as expectativas e da atuação do negócio. Por isso, né, inclusive, que a terceirização para empresas especializadas, aí ela vai começar a ganhar força. E a partir desse tipo de contrato, será possível, consequentemente, né, conquistar um transporte aí mais eficiente, devidamente alinhado com os valores e expectativas de cada um dos negócios que vem sendo desenvolvidos e abordados. A gente vê que o transporte de cargas no Brasil tem muito a evoluir, de modo a diminuir os custos, especialmente os ligados à burocracia, né, falhas no investimento do passado. A gente entende que ainda comprometem os resultados no presente, mas é esperado aí um uso cada vez maior dessa tecnologia e de um apoio profissional qualificado, passando assim a ser uma tendência, né, se tornar, na verdade, uma tendência que essa tarefa, na verdade, ela assume aí uma posição cada vez mais estratégica no que diz respeito a transporte de cargas. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algo que não ficou claro? B2B ou B2... como é que se diz? B2B ou B2C, né? Eles são business to business, quando a gente fala negócios para negócios, né? Quando existe uma relação entre as empresas, né? Enquanto o B2C, ele é o business to commerce, ou seja, ele faz negócios para os consumidores. Então, quando ele vende para as empresas, são empresas que se relacionam entre si. Então, negócios entre empresas ou negócios que são feitos entre a empresa e o consumidor final, tá? B2B, de empresa para empresa. B2C, de empresa para o consumidor. E ele representando aí os principais, né, modelos referentes aos negócios. Ficou claro? Ou ainda não? Vamos lá. A sigla, na verdade, B2B, é Business to Business, ou empresa para empresa, ela representa os negócios realizados entre pessoas jurídicas, certo? Esse modelo, ele abrange, por exemplo, indústrias que vendem para distribuidores, fornecedores, que vendem para fabricantes, né? Importadores que vendem para revendas, bem nesse sentido. Já a B2C, ou Business to Consumer, né, que é a empresa para o consumidor, ela representa as transações entre entre empresas e consumidores finais. Ele é um modelo de negócio aí mais comum, né, que abrange aí todo o varejo e seus inúmeros segmentos. Vamos ver se agora ficou melhor para que a gente possa entender sempre de forma muito clara. Perguntas, pessoal? Luan, alguma dúvida? Bom, nosso terceiro material, a gente falou dos sistemas produtivos, né? Quando a gente falou dos sistemas produtivos, o que nós abordamos? Primeiro, a definição, né, do sistema de produção, para que a gente entendesse aí como é que eram ditadas essas regras referentes às questões da produção puxada e a produção empurrada, né? Quais os seus objetivos, o objetivo de cada uma. Fizemos ali um comparativo entre a puxada e a empurrada, né?
E aí partimos efetivamente para identificação dentro das estruturas, como melhor modelar, baseado naquele que tinha de layout de estoque. E aí utilização, né, de alguns processos como Kanban, né, que são aqueles plaquetes indicativos de cores, né, ele sinaliza através de cartões, né, e aí a gente pode identificar como eles serão separados ou como será reabastecida essa matéria-prima, isso já direto da linha de manufatura, então já é uma parte interna. Retratamos também a relação da importância do inventário, né, onde a gente viu que o inventário ele fornece a produção puxada normalmente expõe aí outros problemas que são inerentes ao sistema. A gente falou da relação dos altos níveis de inventário, né, que buscam esconder, né, ou encobrem, melhor dizendo, taxas de falha de máquina, baixa qualidade do fornecedor, né, produtividade variável, altas taxas de defeito e assim sucessivamente. Deixa eu voltar lá na nossa turma, que tem aqui gente que não está conseguindo se conectar ainda. Pronto. Então... Muito obrigado mais uma vez, professor. É isso, tranquilo. Então, dentro dessas expectativas, nós também abordamos aí, né, sistemas de abastecimento, né, que a gente chamamos aí da explanação naquele momento, né, sistema de primeira bandeja, segunda bandeja, picking, né, área de picking para montagem aí através de botões luminosos. Então, algumas empresas também trabalham com LEDs, né. A gente apresentou para vocês, de acordo com a linha de manufatura, o Kanban, né, definindo a quantidade ou afixando ali a quantidade, quadro de pedido de componentes, a sua importância na linha de manufatura para a identificação da gestão à vista, né. Vimos aí os elementos, os principais critérios que correspondem ao gerenciamento de materiais e fizemos ali, né, a demonstração da relação do manuseio desse material. Em resumo, né, a gente falou de forma muito pontual sobre o sistema de produção, abordando o consumo, né, abordando o sinal da localização na área de produção, abordando dentro do processo produtivo a importância da gente utilizar técnicas e ferramentas de operações internas no critério logístico, né, onde ela traz aí uma extrema variação dentro da demanda, e falamos disso aplicando e mostrando os benefícios, né, como a simplificação do planejamento do sistema de controle, né, converter, na verdade, o chão de fábrica numa linha de montagem, controlar os processos através da adesão das regras de puxamento. E aí a gente falou dos padrões, das quantidades, da produção autorizada. Então, esses foram aí os principais elementos que nós abordamos dentro da questão do sistema produtivo. Perguntas? Alguma pergunta? Turma, me escuta? Alguma pergunta? Algo que não ficou claro aí? Oi? Tudo tranquilo? Bom, no nosso material 4, que nós falamos aí da questão da infraestrutura logística, né, de seu impacto na competitividade brasileira, o que a gente trouxe para vocês? A gente abordou pontualmente, né, a relação da logística de abastecimento, né, a forma abrangente, a relação entre fornecedores e empresas, né,
até chegar ao consumidor final. Interligamos aí isso, aqueles meus comentários iniciais sobre a questão do transporte no Brasil, né? Os problemas que precisam aí ser resolvidos para que esses transportes eles possam ser mais eficientes, sejam mais eficazes, né? Uma vez que a gente não só precisa melhorar o nosso transporte, né, a nossa infraestrutura de transporte, mas também aumentar a quantidade de armazéns, né? Seja ele para estoque, né, de produtos específicos, ou principalmente nas áreas portuárias, né, para armazenagem de frutas, flores, e entre outros produtos que precisam de cuidados diferenciados. Abordamos os fatores, né, que afetam a cadeia de abastecimento, e aí a gente falou do trânsito, e aí, no caso, seria a distância, a relação trajeto, né? Falamos a relação de tempo, né, que é o que é gasto aí, na verdade, para percorrer uma distância entre dois pontos. Utilizamos alguns modelos organizacionais, que falamos sobre a parte que focava na produtividade, né, e na relação do hoje, que enfoca mais a competitividade. A demanda, voltada a serviços específicos ao cliente. A globalização, né, a movimentação ali em larga escala de mercadorias, onde a gente vê e observa, né, as exigências, o aumento das exigências com velocidade, com confiabilidade, com flexibilidade, e também a inserção da tecnologia, que agora é o formato mais presente, digamos assim, né, dentre todos que a gente tem visto na prática efetivamente. Então, nós temos aí esses elementos como os importantes, os fatores, digamos assim. Características dos transportes, e aí a gente falou, né, o panorama nacional referente a esses transportes, e aí falando das características dos modais rodoviário, ferroviário, né, falamos dos cenários disso aí, do mapa ferroviário nacional, abordamos aí as ferrovias que ainda são utilizadas, né, e que têm a possibilidade de aumento, não, de melhoramento na questão da infraestrutura. Fizemos aí alguns comparativos da relação ao transporte, né, mas mesmo com todas aquelas informações, o que a gente chegou a concluir, né? Que o modal rodoviário é o principal sistema de transporte utilizado no nosso país, seja ele para o deslocamento de mercadorias ou de pessoas, né? É um modal que promove aí a integração econômica entre as regiões, traz grandes benefícios, sim, para a sociedade, né? E é imprescindível que se faça, né, um melhoramento específico com infraestrutura no que diz respeito a essa situação, para que nós consigamos possuir, na verdade, né, vias mais adequadas, né, que tragam para a gente mais eficiência, mais eficácia nas operações. E aí, dessa forma, a gente conseguiria reduzir os custos operacionais, né, de manutenção com os veículos, né, diminuiria os preços dos produtos e também os serviços de comercialização. Sobre a relação ambiental, nesse contexto, né, a gente vê que por conta dessa baixa qualidade dessas rodovias, ela gera aí um impacto negativo, né? Quando a gente fala, né, quando fizeram aí com que os veículos aí comecem a consumir mais combustível, consequentemente, eles vão emitir maiores quantidades aí de poluentes. Aí existe a necessidade urgente de melhoria, né? Para que todo o sistema de escoamento e produção, ele não só se torne mais eficiente, mas também, né, ele se torne mais responsável, né, com o meio ambiente. Abordamos também como elemento fundamental a questão dos investimentos públicos, né, que são voltados às rodovias, mas a gente viu que isso era um elemento irrisório, né, que é insuficiente, frente aí às necessidades de adequação e ampliação de toda a malha viária. Contudo, né, quando a gente fala também do sistema ferroviário, a gente acredita que ele poderia ser, das modalidades, a modalidade mais coerente de transporte. Mas o nosso país ele é privilegiado na amplitude geográfica, em compensação,
né? Sabemos que isso, claro, possibilitaria ali as ferrovias, né, um aumento, né, desse uso, digamos assim, um aumento dessa malha, até por toda e encurtaria, consequentemente, as distâncias, reduziria o custo de algumas operações específicas, permitia aí uma maior movimentação de produtos, serviços, né, principalmente nesse processo que nós estamos inclusos, que é o da globalização, né, e a chegada dessas novas tecnologias, ou melhor dizendo, a inteligência artificial integrada à gestão. Perguntas? Turma? No question. Oi? Sem perguntas, professor. Ninguém tem nenhuma pergunta? Tá tudo claro? Também esse já foi, porque já foram assuntos que nós já debatemos, né, professor? Nós tivemos várias chances de tirar dúvida, né? Ficou tudo mais Isso, claro, né? mas é sempre bom a gente reforçar exatamente nesse intuito. Quanto mais claro tiver, mais fácil fica para que vocês, né, façam aí uma boa avaliação. Isso, na verdade, é o nosso intuito. Professor, na verdade, tá muito ruim de assistir a aula, tá travando e tá me tirando da tela toda vez. Um acontecimento inicial que também aconteceu para mim, cara. Eu saí da sala e voltei e ele estabilizou, tá? Pelo menos aqui tá estável, eu não sei. Mas demais colegas aqui que eu não tô acompanhando, mas tem um grupo dos professores que alguns estavam reclamando também dessa instabilidade aí, mediante José Tássio. Tá ali. Hoje terá algum exercício de fixação. Eu tenho algumas questões que eu vou colocar para vocês aqui para que depois a gente responda em conjunto, não nada muito específico, até porque eu acredito que a gente já comentou, esmiuçou, né, debateu bastante sobre todos os materiais que vocês têm em mãos aí, que vocês têm sobre dos nossos conteúdos abordados até agora. Vamos lá. Falar aqui nossa próxima temática de aula, que foi intermodalidade e multimodalidade. O que é intermodalidade e o que é multimodalidade? E pessoal? Turma? Pronto, essa é que eu estava mais interessado, professor, que nessa eu faltei. Faltou essa aí? Foi. Nessa eu faltei, nessa eu estava com um problema seríssimo de rede. Deixa eu ver aqui, o colega está respondendo aqui. A gente vai explanar sobre ela agora. Deixa eu só verificar aqui o que foi que o colega escreveu. Inter utiliza vários meios de modais. O que mais justifica nessa relação de inter e multimodalidade, de forma bem específica, é José Tássio. Se chamam normalmente de José Tássio ou Tássio. Como são dois nomes próprios, né? Tássio, pronto. Então vou lhe chamar de Tássio. Não é? A multimodalidade e a intermodalidade, elas na verdade são duas operações aí
e elas são realizadas por meio de mais de um modal de transporte, né? Ou seja, a carga ela sai da origem e chega ao destino, né? Depois de passar por duas ou mais modalidades. O que pode envolver rodoviário, aquaviário, aéreo, ferroviário, né? Por exemplo. Dessa forma, o que é multimodalidade ou multimodal? Transporte multimodal, ele consiste na utilização de vários modais de transporte, com o objetivo de ganhar aí agilidade e eficácia nos processos de transbordo, né? De escoamento dos materiais. Em outras palavras, para que a mercadoria chegue até o destino final, ela será levada por caminhões, por aviões, por navios, em outro tipo de condição necessária para concluir o envio. Mas nele, apenas um conhecimento de carga é emitido, ou seja, um único documento é que vai fazer a identificação de toda a carga. Aqui, né, na verdade, no Brasil, ele é muito usado para o transporte de commodities. E quando a gente fala de commodities, no Brasil a gente está falando de soja, café, metais, né, derivados de petróleo, né, e pouco escolhido, né, para o envio de produtos manufaturados. E aí ele é totalmente utilizado em um único modal. Além disso, né, a gente identifica que envolvem serviços de coleta, envolvem serviços de unitização, envolvem serviços de armazenagem, né, de movimentação dessas cargas. Isso faz com que alguns custos extras possam ser aí acumulados ao longo do processo ou com o transbordo das cargas. Nesse tipo de operação, pessoal, existe uma relação com um operador de transporte multimodal, que a gente apresentou para vocês, pela sigla OTM, né? Ele assume aquela responsabilidade perante o dono da carga, lidando diretamente com as várias transportadoras, digamos assim, envolvidas naquele fluxo das mercadorias da origem ou do local que está sendo embarcado até o destino final. Ainda que o OTM, né, ele não execute nenhuma dessas etapas, ele assume o compromisso sobre o envio da carga. E vale a gente destacar que esse operador ele deve ter um registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, na ANTT, né? E a operação demandada, ela faz a emissão, né, do conhecimento de transporte multimodal de cargas, que é o CTMC. Esse documento é válido não só como documento fiscal do transporte, mas também como contrato de prestação de serviço. Já no que diz respeito à intermodalidade, ou o transporte intermodal, né, ele também envolve mais de uma modalidade de transporte, né? O problema é que nele, né, os documentos de transporte eles são emitidos individualmente para cada operação, além da responsabilidade entre os transportadores, né, está devidamente, né, claramente dividida. Nesse caso, toda vez que existe uma mudança de modal, ele gera um novo, né, contrato de acompanhamento da carga, elaborado e entregue em vigência, no caso, né, para que a carga seja transportada, e o modo de tração, que no caso ali a acomodação dessas mercadorias, permaneçam inalteradas, ainda que ele seja trocado, né? Na maioria das vezes acontece quando você tem a estrutura toda paletizada. Esse termo intermodal, ele não possui uma base jurídica, né? Porém, o conceito ele foi substituído pelo termo transporte multimodal, visto que existem algumas diferenças consideráveis entre as duas operações. O objetivo, né, do intermodal é fazer com que os custos de cada modal eles sejam minimizados, proporcionando aí um gasto total mais vantajoso para as empresas que optam por esse, digamos, esse tipo de operação. Até aí, gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Turma? Não, professor, tudo bem. Tranquilo. Então, se a gente tivesse aí, né, qual utilizar? Multimodal ou intermodal? Como é que eles se diferenciam? A gente vê que um dos principais objetivos da logística é acompanhar nas mudanças do ritmo do mercado e atender cada vez mais os clientes com excelência. Então, para isso, a gente vai buscar otimizar, integrar nesses processos, garantir a segurança e a integridade dessas mercadorias,
a busca efetiva pela redução de custos aí, né, e alcançar a maior agilidade possível. Contar com transporte multimodal ou intermodal, ela tem uma excelente opção, né? Apesar deles serem bem semelhantes, né, até mesmo na nomenclatura. Mas é possível notar, né, diversas diferenças, digamos assim, entre as tratativas que cada um dá para o transporte dessas mercadorias, desses materiais, desses insumos. Tem vinculados à intermodalidade e à multimodalidade a questão da divisão de responsabilidades, né? Na intermodalidade, não há uma divisão de responsabilidades de acordo com cada trecho modal utilizado, além também da emissão de um documento de transporte para cada meio que será escolhido aí para o envio da carga. Já na multimodalidade, entretanto, né, as características são mais distintas. Como a presença de um agente que assume a responsabilidade, o operador de transporte multimodal, que a gente chama de OTM, né, durante todo o trajeto, independentemente de quais modais sejam escolhidos para realizar o envio, o operador. Então, existe um responsável muito claro na multimodalidade que não existe, né, na intermodalidade. Dentro dessas duas expectativas, existem alguns tipos de contrato. Então, a forma como os contratos são firmados também revela essas diferenças. No caso do transporte multimodal, há apenas um contrato vigente, né, que é com o OTM. Durante toda a operação, o operador de transporte multimodal ele vai se responsabilizar, ele vai fazer, né, tudo que foi importante, né, não importando aí quais os modais serão escolhidos para o transporte. Já em uma operação intermodal, sempre que uma mudança de modal é feita, um novo contrato, né, entra em vigor. Isso não ocorre, claro, na multimodalidade, devido ao fato de sair das cargas, como a gente afirmou anteriormente. E se a gente pudesse identificar qual é o mais vantajoso, né, aí fica muito a critério, né, das características e peculiaridades de cada uma dessas empresas. Eles são extremamente parecidos, mas o maior desafio não é escolher, na verdade, a melhor opção para o serviço de transporte, né? Mas sim quais são os melhores modais a serem utilizados de acordo com a carga, o tipo de operação que será realizada, questão que envolve aí, principalmente, né, uma análise bem detalhada de todos esses custos. E aí você vai conseguir, de forma efetiva, transformar isso nas vantagens e identificar as desvantagens para cada modal e qual vai ser sua melhor escolha no modelo do negócio, né, que você está se prestando, né, servindo pela empresa, para aqueles insumos, para aqueles materiais, especificadamente, né. Então, essas aí são as principais abordagens no que diz respeito à inter e modalidade. Mas se eu colocasse uma pergunta assim, né? Coloquei no chat aqui. O transporte de cargas pode ser realizado sob 3 modalidades: aéreo, aquaviário e terrestre. A forma de transporte de cargas em que há participação de mais de uma modalidade, mas que é regido por um único contrato, denomina-se inter ou multimodalidade? Ficou claro para todo mundo que é a multimodalidade? Alguém ainda dizia Claro. aqui que era intermodalidade? Pessoal, perguntas? Dentro da inter e da multimodalidade, nós temos aí também algumas peculiaridades.
por exemplo, a unitização de cargas, que auxilia aí a nosso critério de movimentação, armazenagem, transporte de produtos, fazendo com que a transferência de um ponto de origem até o seu destino final seja com o mínimo manuseio possível. Neste sentido, né, neste contexto, melhor dizendo, é um exemplo de forma de unitização de cargas. Quais são as formas de unitização de cargas que a gente conhece? Pallets, container, né, professor? Isso. O que mais? Eu não sei não, professor. Como eu estava dizendo, essa aula eu faltei. Isso já foi coisa que eu pesquisei por fora. Boa, mas você respondeu certinho. A gente tem as cargas paletizadas, nós temos as cargas, né, pré-linkadas, que no caso ela trabalha com o sistema de identificação através dos códigos de barras. Nós temos ela através de containers, né, alguns tipos especiais de unitização, que aí vai depender do tipo das principais características do produto, além da paletização. Então, aí nós temos aí, né, esses elementos. Sendo que nesse caso, quando ele fala aí, especificadamente, ele dá, né, a possibilidade da gente interpretar. Então, se eu pudesse interpretar nesse sentido, né, fazendo com que essa transferência vá do ponto de origem ao mínimo de manuseio, eu diria que a carga estaria o quê? Consolidada, estaria o quê? Paletizada, né? A forma de utilização de cargas aí seria a utilização da paletização. Perguntas? Perguntas? Professor, só para deixar claro, você resumir em poucas palavras o que é a unitização. Só para dar uma fixada. O que é unitização? Isso. Perfeito. A unitização de carga, na verdade, é um processo, né, que agrega volumes fracionados em uma única unidade de carga, né, onde a gente consegue manter ela inviolável ao longo de um determinado percurso, seja de origem e destino. E aí as formas que a gente unitiza a carga, elas podem ser através de pallets, através de container, né? Pode ser que a gente chama também de pré-língua ou pré-linkados, né? Podem ser cargas, tipos especiais também de cargas, que a gente pode consolidá-las para deixar ela unitizada, né, para o transporte. Então, a gente tem essas, digamos assim, 4 tipos de operações de unitização especificadamente. Professor, Oi. sobre essa pré-linguagem que o senhor falou aí, só para me recapitular um pouco, quando o manuseio é feito por guindaste, no caso, por rede de, acho que é nylon e corda, não é isso? Isso. Ela também pode ser, né? São cargas que, na verdade, ela já vem unitizada numa lingada do armazém. A gente faz isso muito, né, em alguns tipos de produtos, né? O que a gente faz? Você bota aquelas cantoneiras e coloca as cintas, né? Então, aquele ali, ela foi o quê? Foi uma carga que foi pré-lingada, ou seja, foi protegida, foi colocada ali, né, a prática da unitização no sentido de facilitar, na verdade, e não danificar o produto, né, antes do embarque. Professor, me tira uma Oi, dúvida. diga Por lá. exemplo, um caminhão cegonha, por exemplo, transportando vários automóveis, ele pode ser considerado uma carga unitizada, então? Não. Não seria, porque assim,
o caminhão cegonha, ele tem características distintas dos materiais que nós enviamos, tá? Agora, se você tivesse dito para mim, professor, o transporte de, por exemplo, um carro diferenciado, que não vai de cegonha, que ele vai dentro de um container específico, como uma Ferrari, né? Alguns tipos de Audi, alguns tipos de BMW, eles são transportados dentro de um container, né? Com as paredes, com todos os cuidados, todos aqueles requisitos de segurança, sim. Aí seria. Ok. E em que tipo de modal se encaixa então esse da cegonha? O da cegonha seria nada mais modal rodoviária, né? Você está fazendo um transbordo aí através de modal rodoviário. Você está expondo seus produtos, mandando ele especificadamente, seja ele uma loja física, né? Ou até mesmo o transporte através de reposição de estoque para movimentação futura. E aí, pessoal, quais são as dúvidas? Nenhuma dúvida? Turma, me escutam? Tranquilo, professor, pode prosseguir por mim, viu? Então, vamos lá. É o nosso último conteúdo abordado, né? Nós falamos dos Incoterms. O que são os Incoterms? Nada mais, nada menos que os termos, né, internacionais de comércio, né? Trabalhamos as siglas e as suas abrangências e as suas principais aplicações. Não é isso? Não foi isso que a gente fez? E aí a gente fez aí depois, né, de forma até descontraída, nós abordamos aí, usamos o Kahoot, não foi, para a gente fazer uma brincadeira aí para vocês estavam bem atentos àquilo que a gente estava abordando durante a nossa aula, a nossa aula. A gente viu que os chamados Incoterms, né, que é os termos internacionais de comércio, eles servem para definir, né, dentro de uma estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e principalmente as obrigações que devem ser recíprocas do exportador e do importador. Ele estabelece ali um conjunto, né, padronizado de definições e determinando as regras e práticas que sejam elas efetivas e neutras, né, como, por exemplo, onde o exportador deve entregar a mercadoria. Então, quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação de seguro. Nesse sentido, né, os Incoterms, ele tem um objetivo, uma vez que trata de todas essas regras internacionais para trazer imparcialidade, né, de caráter uniforme, e que possa constituir, né, toda a base de negócios internacionais, onde o objetivo é promover ali a sua harmonia, né? Na realidade, eles não impõem, e sim propõem um entendimento entre o vendedor e o comprador quanto às tarefas necessárias para o deslocamento da mercadoria, né, do local onde ela será elaborada até o local de destino final, né? Aí passa pela relação de critérios de transporte, transportes internos, licenças de exportação e exportação. A gente abordou a questão das movimentações em terminais, do transporte, né? E o seguro internacional. Então, a gente tem que ter aí um bom domínio referente a essas informações. Falamos da questão da mudança, né? De 2010 para 2020, a redução das siglas, né? E também abordamos a questão do termo jurídico, né?
As regras dos encontros, né, eles explicam aí um conjunto de termos, né, comerciais de 3 letras, né, que refletem as práticas de comércio nos contratos de venda. E a gente viu que essas regras elas descrevem aí as principais tarefas, bem como os principais custos e riscos que estão ali envolvidos, né, na entrega dessas mercadorias por parte tanto do vendedor quanto do comprador, né? Após agregados aí os contratos de compra e venda, os incoterms efetivamente eles passam a ter a força legal, né, com seu significado jurídico preciso, né, efetivo aí e determinado, simplificando e agilizando aí a elaboração, né, das cláusulas de contrato de compra e venda e também, né, as suas respectivas responsabilidades. Tá claro isso aí, gente? Alguma pergunta? Até aí, alguma dúvida? E aí a gente viu também, né, explanou para vocês aí as formas de comercialização. Os encontros eles trabalham com 2 formas de comercialização, que ele chama de direta e outro ele chama de indireta, né? A forma direta, ela de comercializar é aquela que o exportador ele conduz ali todo o processo de exportação, desde os primeiros contatos com o importador até a conclusão da operação, né, de venda. Nesse caso aí o exportador ele cuida de todos os detalhes, né, desde a entrega do produto até a cobrança, né, o que exige aí uma maior atenção administrativa, né, um empenho na relação de recursos humanos e de tempo. Embora mais ambiciosa, digamos assim, né, essa modalidade de comercialização direta ela pode ser mais lucrativa, né, e propiciar aí um maior crescimento no mercado internacional. Porque aí você tem um maior número de contato direto com o exportador e com o importador, né? Você venda a sua venda por intermediária, no caso, você vai precisar de um agente de exportação, né, um representante do importador, e você aí identifique quais são, né, as principais filiais de vendas no exterior. Por exemplo, o Correio mesmo ele utiliza uma sigla, né, uma prática que é chamada Exporta Fácil, tá? Eu não sei nem se efetivamente isso está em funcionamento ainda. Já quando a gente fala de comercialização indireta, né, a empresa utilizaria o serviço de uma outra, cuja função, na verdade, ali seria encontrar, né, compradores para os seus produtos em outros mercados. Esta possibilidade aí requer a participação de uma empresa mercantil, né, que adquire, na verdade, essas mercadorias de indústrias ou produtores num mercado interno para posterior exportação. A gente poderia citar a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, que é uma que pratica isso, né? Vendas em empresas comerciais exportadoras da Trade Companies é o outro exemplo. Venda aí também por possibilidade de mercado interno para outras empresas que exportam, né, por sua própria conta. Então, a gente tem aí esses 3 tipos de práticas que são aí bastante utilizadas. E também abordamos, né, as modalidades de pagamento. A gente falou, né, para vocês que essa modalidade aí, os formatos de pagamento, ele é um acordo, né, com a relação novamente do importador e exportador. Ele vai depender aí basicamente, né, do grau de confiança comercial existente entre as partes e das exigências, né, do país importador e das disponibilidades das linhas de financiamento. A gente tem o pagamento antecipado, tem o que nós chamamos de remessa sem saque, cobrança documentária ou carta de crédito, né, que aí são os 4 formatos específicos de cada um. Pagamento antecipado, né, quando ali a gente entende que o importador ele remete previamente o valor da transação, né? Após o que o exportador providencia a exportação da mercadoria, o envio da respectiva documentação. Se nós estivéssemos falando de remessa sem saque, né, o importador ele recebe diretamente do exportador os documentos de embarque, sem o saque, né, na verdade. Aí, então ele promove o desembaraço da mercadoria na alfândega e, posteriormente,
providencia, na verdade, a remessa da quantia respectiva que vai ser direcionada, né, diretamente para o exportador. Temos também a cobrança documentária, né? Ao contrário, na verdade, das duas modalidades que a gente falou anteriormente, a cobrança documentária ela é caracterizada pelo manuseio, né, de documentos pelos bancos. Então, os bancos, na verdade, que ali intervêm e fazem, né, esse intermédio, né, nesse tipo de operação, eles são os meros cobradores internacionais de uma operação de exportação, cuja aí a transação ela foi fechada diretamente entre o exportador e o importador, mas não lhes cabe, né, não lhes cabe a responsabilidade quanto ao resultado da cobrança documentária, tá? Ele faz somente a intervenção, né, entre esses elementos. A busca constante dele, porque a mercadoria, né, remete todos os documentos de embarque para o banco, como remeteria como se fosse um financiamento. E aí a possibilidade de cobrança ela pode ser tanto no critério de à vista, como cobrança a prazo, dependendo aí da negociação entre as empresas importadoras e exportadoras. E a última, né, que a gente falou, é a carta de crédito, também conhecida como crédito documentário em algumas literaturas. Essa modalidade de pagamento é a mais difundida, né, do comércio internacional. Ela oferece aí as maiores garantias, tanto para o exportador quanto para o importador. É um instrumento que ele é emitido pelo banco, o banco é emitente, a pedido do cliente, né? E, de conformidade com as instruções deste, o banco compromete-se a efetuar o pagamento a um terceiro, que seria o beneficiário, contra a entrega dos documentos estipulados, desde que os termos ali e as condições de crédito eles sejam todas elas cumpridas. Cumpriu-se tudo, a carta de crédito ela é uma ordem de pagamento condicionada, ou seja, o exportador só terá direito, né, ao recebimento se atender todas as exigências por ela que foram aí convencionadas. Então, isso aí são as particularidades, digamos assim, desses formatos das modalidades de pagamento. Alguma pergunta? Turma? Todos me escutam? Ok, professor? Alguma dúvida, pessoal, até agora aí, daquilo que a gente abordou aí? Bom, fizemos algumas colocações específicas, né, de como a gente identificar os mercados para exportação de produtos. E aí a gente teria que fazer, na verdade, teríamos que analisar baseado em 5 critérios básicos, né, para essa seleção, para a gente potencializar, na verdade, essa seleção. A gente falou aí dos fatores geográficos, fatores sociopolíticos, fatores econômicos, os fatores culturais, que não devem ser deixados de lado, e principalmente os fatores tecnológicos, né, para estabelecer aí as principais diretrizes que façam com que o seu produto, né, tenha um melhor escoamento, tenha uma melhor venda, dentro desses critérios aí que visam o mercado para exportação. Além disso, temos que estar atentos às diretrizes no que diz respeito à sua política comercial, né? A gente tem que temos que fazer uma identificação prévia, na verdade, dos possíveis clientes, né? E por intermédio da internet, claro, como também por meio de informações fornecidas por câmaras de comércio, né, consulados e embaixadas, Federação das Indústrias e qualquer a entidade que esteja interligada aí, né, ou vinculada
as práticas que a sua empresa vai propiciar ou que vai começar a executar daqui para frente. Então, esses são alguns critérios que a gente não pode esquecer e que são importantíssimos. Os demais elementos que compunham, né, o nosso último material de incontinence, a gente falou das siglas, né, e aí falamos um pouquinho de cada uma delas, quais são as suas principais características, né, dentro das perspectivas do incontinence. Tem alguma dessas características ou alguma dessas siglas que não ficou clara? Turma? Pessoal, todos me escutam? Fale mais aí, professor, sobre as siglas para a gente dar uma recapitulada, por favor. Sim, sim. Vamos lá falar do primeiro, né? Depois das alterações que elas sofreram, a gente viu que ela mudou, né? Ela reduziu, na verdade, suas quantidades. Hoje, as usuais, nós temos 11 siglas, né? A primeira delas é o EXW, né? Então, qual o significado aí desse termo, o EXW? Ele é usado dentro do comércio, né? O que significa ali, ele na verdade é o mais amplo, dentro das modalidades de transporte onde são praticadas aí, né? Seja ela terrestre, marítimo, aérea, né? Ela dispunha aí a responsabilidade no processo de envio para o comprador. Então, quando você fecha aí um contrato do tipo XW, o vendedor somente tem que disponibilizar a mercadoria no local e data marcada, e a partir daí, né, o comprador deve providenciar o transporte da mercadoria e arcar com todos os riscos de transporte. Então, esse aí seria a relação, né, ou quando você fecha o contrato utilizando a sigla XW. Quando você utiliza a sigla FCA, aí a gente identifica, né, que faz com que o vendedor ele disponibilize a mercadoria em sua sede ou transporte até o local indicado pelo importador, né? O vendedor também vai ser responsável ali por realizar todos os embaraços aduaneiros, né? E a gente vê que essa relação, né, existe uma diferença do FCA com os outros incontinence, que é essa categoria F, né, que é a utilização de transporte marítimo, aéreo ou terrestre, ou que nós já vimos como multimodalidade. Temos o FAS, né, o FAS, que é essa modalidade. Ela, na verdade, nessa regra, né, do encontro, ela só pode ser utilizada para o transporte marítimo ou por vias de navegação interior, né? Quando essas partes aí, né, com o comprador, o importador e o exportador, eles pretendem aí entregar as mercadorias colocando junto do navio. Assim, essa regra do FAS, do FAS, ela não é adequada quando as mercadorias são entregues ao transportador antes, né, de estarem ao lado do navio. Ou seja, né, as mercadorias são entregues a uma transportadora no terminal de containers, por exemplo. Isso aí, o FAS, ele não se responsabiliza, né? E aí fica a critério do comprador, do importador e do exportador para a sua melhor definição. A gente tem também o FOB, né? O FOB que neste Incoterm, o vendedor, na verdade, ele termina com suas obrigações no momento em que a mercadoria ela passa, né, pela armadura, ali, pela armadura do navio, né, pela estrutura do navio, né, no porto,
no porto de embarque, tá? Que foi indicado aí anteriormente ao vendedor. A partir desse momento, é com o comprador, então todas as responsabilidades sobre perdas e possíveis danos ficam por responsabilidade do comprador, né? E o FOB, perdão, ele também é bastante utilizado entre os modais marítimos, fluvial, né, e lacustre, quando se tem essa possibilidade, né? Nós temos o CFR, né? O CFR, ele define, na verdade, que o vendedor vai ter a responsabilidade com a mercadoria até que ela cruze, né, o navio. A partir daí, todas as responsabilidades passam a ser inteiramente do comprador. Ou seja, quando o vendedor colocar a mercadoria especificadamente no navio, ele se isenta, né, de todas as responsabilidades quanto a perda, danos e roubo. Então, uma vez dentro do transporte principal, os riscos pela mercadoria eles passam, né, então, a ser inteiramente do comprador. E pode prevenir, se assim ele queira, né, a relação de contratando um seguro que cubra ali as eventuais perdas ou danos, e aí vai depender muito, né, do comprador, né, e do que ele quer, do que ele deseja ali para as suas mercadorias. Até aí, alguma dúvida? Não, professor, agora que o senhor deu uma reforçada das siglas, está tudo bem. Boa. Continuando as outras siglas, né? A gente tem ainda o CPT, que basicamente cada um, né, se responsabiliza pelos processos em seu país. Contudo, claro, a gente tem que tomar alguns cuidados, então a relação de inspeção, né, perícia da mercadoria, ela deve ser ali um processo de responsabilidade tanto do vendedor quanto do comprador. Além disso, fica a critério do comprador utilizar ou não o seguro. Claro que todo comprador ele tem que ter uma cautela, né? Mas se decidir não contratar o seguro, então todas as responsabilidades ali que ficam ligadas de perda ou danos à mercadoria continuam sendo do comprador mesmo, né? Quando ele utiliza o CPT. Bom, temos ainda a DAT, né? Ou DAT, né? Nesse tipo de comercialização internacional, o vendedor ele deverá desembaraçar a mercadoria, né, para exportação no seu país, fazer o transporte ali internacional, descarregar a mercadoria e disponibilizá-la no terminal de carga, no então citado no contrato, no local especificado no contrato, né? A partir do momento em que o vendedor deposita a mercadoria no terminal de carga ou no local que foi estipulado no contrato, né, a sua responsabilidade sobre a mesma ali, sobre a mercadoria, ele acaba, bem como o risco, né, sobre o transporte, que passa a ser inteiramente ali do comprador. Então, compete então ali ao comprador assumir, né, todos os riscos e custos que são inclusos de forma indireta, impostos e outros encargos de acordo com a sua mercadoria, né, de acordo com aquilo que ele está transportando. Temos também o DAP, né, o DAP. O DAP ele foi criado para substituir, né, o DAF, o 10 e o DDU, né? O DAP ele vem com o objetivo que as mercadorias elas possam, né, ser postas à disposição do comprador ou seja, do importador, enquanto estiver no porto de destino ou ainda no interior do navio transportado, né? O que é importante ressaltar aí sobre o termo DAP, ele pode ser utilizado para qualquer meio de transporte, inclusive, né, quando envolver mais de um tipo. E no encontro em DAP, o vendedor ele completa suas obrigações quando coloca a mercadoria à disposição do comprador, na data, no local e no destino indicado. Mas que não seja assim, um terminal
e que esteja pronta para ser descarregada do veículo transportador, né? Ou não desembaraçada para importação. Então, tem alguns cuidados que devem ser tomados quando você define e faz utilizar, né, o Incoterm DAP, né, o DAP. E, né, nós temos ainda uma última sigla, que é a DDP. Né? O Incoterm DDP, né, ele traz aí, na verdade, algumas responsabilidades. O vendedor ele se responsabiliza pela grande maioria dos riscos, né, no processo de importação. Contudo, né, é preciso pontuar de forma clara quais são as responsabilidades do vendedor e do comprador. As remessas que utilizam esse formato de importação de Incoterm DDP, ela permite ali uma maior transparência, digamos assim, no valor final do produto e evita que o cliente, né, ele tenha surpresas indesejadas. No caso aí de remessas que estejam utilizando outras modalidades que não a DDP, é muito comum, né, que os clientes não saberem, na verdade, qual será o valor dos impostos e taxas de importação. Quando recebem a solicitação, né, de pagamento por parte da alfândega, muitas vezes isso pode ser uma surpresa bem indesejada e afetar aí negativamente a experiência, né, do cliente com essa modalidade. Na modalidade DDP, aí não haverá essa surpresa, né? Pois o cliente ele já haverá pago todas as taxas antecipadamente para que o transporte ocorra e assim essas responsabilidades elas sejam definidas de forma muito clara entre o vendedor e também entre o comprador. E aí estão, né, as 11 siglas que são utilizadas de forma muito pontual dentro do Incoterm. Perguntas, pessoal? Turma? Professor, pesquisando eu Fala lá. encontrei uma literatura que tratava os Incoterms como famílias. Famílias essas, né? Que é a família B, família C. É isso? Porque assim, a letra inicial, na verdade, que ele chama de família, que é letra F, C e D, eles tratam ali quatro elementos básicos. A E, ela responde por partida, né? A F é de transporte principal não pago. A C, transporte principal pago. E a D, ela é chegada. Pode ir aí? Ok, professor. É que eu estava tentando. Tranquilo? Ficou claro isso aí para você? Aí só são siglas que dão início, na verdade, né, às responsabilidades e elas dão esse tipo de abrangência. Novamente, a E, ela tem a significado de partida, né? A F é o transporte principal não pago, a C, transporte principal pago, e a D, ela representa ali os termos, né, as siglas de chegada. Responsabilidades e acordo de chegada. Ok, professor. E aí, gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, Falei lá. cada sigla ela tem o seu modal específico de transporte ou ela varia Não, de sigla para sigla? ela pode variar. Tem algumas, digamos assim, algumas dessas siglas, né, alguns desses Incoterms, eles têm uma pré-utilização, né? Quando a gente fala nesse formato, eu estou dizendo para você, na verdade, que elas podem ser tanto multimodal, digamos assim, ou especificadamente trabalhar com o modal marítimo, tá? Por exemplo, nessas novas 13 siglas que nós temos aqui,
perdão, nessas 11, né? Elas saíram de 13 e agora foram para 11. Então, nessas 11, os contratos de Incoterms, utilizando as siglas FAS, FOB, CFR e CIF, eles só utilizam o modal marítimo. Todos os demais tipos de contratos, eles são multimodais. Consegui lhe responder? Fácil. Ok, professor. Então, Eu veja, estava lendo esses também um quatro... artigo. Pode falar. Eu estava lendo também um artigo que fala que essas siglas que contêm a letra F são referentes a marítimo, não é isso? Mas não são todas, tá? Especificadamente. A FAS, a FOB, né? Vejam que a gente tem a CFR e a CIF, só utilizam o modal marítimo. Aí, se você for, por exemplo, utilizar um Incoterm e datar ele como o FCA, então ele pode usar multimodalidade. Então, pode usar o marítimo, pode usar qualquer multimodalidade que esteja ali disponível para que ele consiga a execução, consiga a efetivação da sua operação. Então, necessariamente, não fique preso a essa questão que F ele é só marítimo, não. Porque o FCA, né, que é o Free Carrier, ele é multimodal. Perfeito, professor, valeu. Pessoal, perguntas? Quais são as dúvidas? Professor, por exemplo, Oi. esses modais de utilização restritamente marítima, eles não têm nenhuma flexibilização de utilização, não? Não. A não ser que Ou você é só use o duas marítimo? tratativas. A não ser que você use duas tratativas. Tá? Você faça parte pelo modal, pelo tipo de contrato, e outro, né, pelo OTM, tá? Que é o operador de transporte multimodal. Você pode fazer dois contratos distintos para o mesmo produto. Isso pode acontecer. Vai aumentar exclusivamente ali o seu custo operacional. Né? Aumentar custo não é interessante, não. Pois é. Mas que pode? Pode. Ficou claro isso aí, gente? Tem alguma outra dúvida? Fiquem aí bem à vontade, vamos perguntar. Aproveitar aí que a gente tem ainda 50 minutos de aula para tirar as dúvidas, né? Para a gente finalizar aí a nossa revisão desses materiais que a gente trabalhou aqui durante as nossas aulas. Que vocês estejam aí mais que aptos para fazer uma boa prova. Professor, sua prova, elas serão quantas perguntas? Quantas questões? Na verdade, eu estou pensando em colocar uma avaliação que siga a seguinte estrutura, tá? 5 múltiplas escolhas e 2 que elas sejam dissertativas, para que você fale com as suas palavras, que você comente sobre alguns elementos que a gente acredita que sejam importantes, né? Dentro daquele que seja o seu conhecimento. Então, provavelmente, a gente vai trabalhar aí com 7 questões finais. Posso aumentar por questão do formato que vai ser passado para a gente aí por definição das taxas? Sim, pode ser que a gente aumente aí colocando as 10 questões, mas aí segue no mesmo critério. Seriam 8 múltipla escolha e 2 dissertativas. 2 onde vocês iriam argumentar ali os conhecimentos adquiridos. Massa, então, perfeito. Professor, Oi.
Eu não sei se o senhor já falou sobre isso ou não, mas como é que vai ser Fala, Silvio. assim a sua prova? Vai ser pelo Teams, alguma coisa do tipo assim? De que forma vai Ó, ser? o Teams, ele, assim como toda plataforma tecnológica, né, a gente tem a dependência aí desses meios. Para que a gente possa ganhar tempo, como é que a gente vai conduzir a nossa avaliação? Eu vou conduzir do formato que deu certo no semestre passado. Eu vou liberar ela aqui no início da nossa aula, né? Ela vai estar liberada aqui nos documentos do Teams, né? Ou então envio aqui nas postagens, vocês irão visualizar. E as respostas, vocês irão exatamente fazer o seguinte: responder num caderno, numa folha de ofício, numa folha de pautado, né? No que vocês quiserem fazer aí, tá? E vai mandar para mim por foto. Tira as fotos, anexa e manda para o meu e-mail. À medida que eu for recebendo pelos e-mails, eu vou confirmando na sala para garantir que eu recebi aqui e a gente apontar qualquer dificuldade nessa comunicação. Mas no semestre passado, eu fazendo isso, eu ganhei muito tempo, né? Principalmente no que diz respeito à correção, porque ao final da aula, praticamente, eu tinha todas as provas corrigidas, tá? E efetivamente as notas vocês já estavam lançadas no sistema. Professor, você vai aceitar também em formato PDF? Formato PDF. Como assim? Tu vai tirar a foto, converter para PDF para me mandar, para mandar esse que tá falando? Não, fazer o documento no Word, salvar em PDF e enviar. Precisa não, precisa E-mail. não. Precisa não. Até porque, como você terá ali duas questões que serão dissertativas, eu quero que você escreva, eu não quero que você digite, tá? Essas questões abertas você vai responder na mão mesmo, lá na canetinha. Vamos deixar essa preguiça de lado, já que você não está em sala de aula, não está anotando quase praticamente nada. Aí você vai escrever, vai tirar a fotozinha e vai mandar para mim. Certo, doutor Adjaí? Professor, a professor. minha internet caiu. No caso, Diga lá. vão ser duas abertas e as outras vão ser como? Fechadas? Múltipla escolha isso. A, B, C, D e E. Ah, certo. Aí as abertas a gente vai escrever, ele mandar a foto e as questões fechadas. Você manda no mesmo documento ou manda a sequência que você encontrou as respostas aí. Tá bom. Não tem problema nenhum. Pode ficar tranquila com relação a isso. Professor, e também a avaliação vai valer de 0 a 7, né? E se a participação vai valer 3, né? Isso. Os estudos de casos, as participações nas aulas efetivamente, né? Tudo aquilo que a gente falou lá no nosso primeiro encontro. Tudo que eu puder levar em consideração de quem realmente esteve nas aulas, de quem participou, de quem me enviou os estudos de caso, as atividades que a gente propôs, né, será contabilizado e vai ter ali 3 pontos, basicamente, né, para serem alcançados. A prova ela tem peso 7. Quando for lançada, vai ser lançada assim, por exemplo, o total logo ou se vai lançar discriminada? Por exemplo, 2 de participação e 1 na prova escrita? Não, eu já consolido logo e já lanço para o sistema. Se vocês quiserem, é porque assim, eu faço uma planilha antes, né? Eu faço um print dessa planilha e coloco disponível para vocês também. Não tem estresse não. Pode ficar bem tranquilo com relação a isso. E aí, pessoal, perguntas, dúvidas? Qual a resposta da primeira questão, professor?
Letra A. Vou deixar aqui anotado, então. Deixa anotado, deixa anotado. Professor, o prazo de entrega da prova do senhor é 24 horas ou no mesmo dia? Segundo a definição da própria coordenação, é para ela ser entregue no horário de aula, né? Então, o que a gente vai fazer é, se caso identificar dificuldade, a gente posterga a entrega de vocês, permitindo que ela aconteça até as 22 horas, tá? Mas ela tem que acontecer dentro daquele horário de aula do dia da disciplina. Tá certo, professor. Muito obrigado. Professor, e se no dia a gente vai tendo esse problema novamente aí que teve hoje? Para a gente é indiferente, tá entendendo? Porque assim, como não vai necessariamente não vai mandar pelo Teams, você vai mandar para o meu e-mail, então é bem mais tranquilo de se resolver. Você entra no sistema, faz o download da prova e vai responder a prova. Você tem lá até as 22 horas para mandar a prova para mim por e-mail. Então acho que é bem tranquilo, não vai ter essa problemática de estar instável por conta do sistema ou sobrecarregado, porque tem muita gente logada simultaneamente, né? E eu não tive essa problemática usando esse formato no semestre anterior. E eu acredito que agora com vocês também vai ser tudo bem tranquilo. Ah, bem tranquilo então. Melhor então, professor. Perguntas, pessoal? Alguma dúvida? Turma, estou aqui à disposição de vocês aí para tirarem as dúvidas. Rapaz, cadê Cléris?